Como é o processo de adaptação a uma escola aqui na Alemanha? Como nossos filhos, sejam crianças ou adolescentes, são acolhidos e incorporados ao sistema? Mas também como é para um adulto ser acolhido, se incorporar, se adaptar a uma escola aqui na Alemanha. É sobre isso que eu quero falar hoje. Vou falar, portanto, sobre a adaptação das crianças, mas vou contar minha experiência como profissional trabalhando numa escola e dentro do sistema escolar aqui da Alemanha. Quer saber qual é o meu trabalho, o que eu faço aqui? Quer saber o que eu observo com relação às crianças imigrantes que são acolhidas na escola? Fica até o fim desse vídeo. Mas antes disso, já senta um joinha, porque tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Não esquece de compartilhar para os seus amigos, seus parentes, para as pessoas interessadas. Deixa também seu comentário. Se faltou algum assunto, se faltou algum detalhe ou algo que você gostaria que a gente abordasse com maior profundidade. Bora lá! Bom, gente, nós fizemos alguns vídeos aqui no canal abordando a questão do calendário escolar da Alemanha, sobre o sistema escolar alemão e, portanto, falamos algumas particularidades aqui do funcionamento da escola, né, como são organizadas as turmas e tal, o funcionamento do ano letivo. E nós recebemos bastantes questionamentos, seja nos vídeos ou também de forma privada, várias famílias que têm a intenção de migrar para a Alemanha, nos perguntando como é esse processo de adaptação, né? Porque eu entendo isso, né? Para nós pais, talvez o grande receio seja pelos nossos filhos, como eles vão se adaptar, como eles serão recebidos, como será a vida deles nesse país tão distante além mar. Bom, gente, primeiro eu gostaria de tranquilizar você que é pai, que é mãe, né? Principalmente se os seus filhos são bem novos, bem jovens. Quanto mais novas as crianças forem, mais facilmente elas se incorporarão a não só à escola, mas também à cultura, à vida, ao idioma alemão. A criança tem uma capacidade incrível de se adaptar e aprender muito rapidamente, né? Talvez seja muito mais fácil para eles do que para nós adultos. E convenhamos, gente, a Alemanha é um país que acolhe imigrantes do mundo inteiro. Então, se tem um país que tem expertise, que tem experiência em acolher crianças, em acolher imigrantes, é a Alemanha. E as escolas alemãs, de maneira geral, elas estão extremamente bem preparadas para isso, né? A escola que eu trabalho, por exemplo, é uma escola que eu arriscaria dizer que de 30% a 40% dos alunos que lá estudam hoje são filhos de imigrantes. Ou no máximo, muitos são recém-chegados à cidade e ao país, outros, embora tenham nascido aqui, são filhos de imigrações recentes, das últimas levas de imigrantes. E muitos deles chegam à escola ainda sem dominar o idioma alemão, ainda falando a sua linguagem materna. E todos eles, sem exceção, se adaptam à escola. Como funciona? Vamos lá. As escolas, ao acolher a criança, primeiro, obviamente, que é bom você trazer a documentação da criança, o histórico escolar e tal, mas não se preocupe muito com isso. As escolas vão fazer um teste de aptidão dessas crianças, um teste de nivelamento. E a criança vai ser, de acordo com a sua idade e o conhecimento, ela vai ser incorporada dentro do ano letivo e dentro da classe a que ela pertence, né? Então, muito raramente as famílias têm problema com relação a isso, né? Não vejo casos, não é comum haver casos de defasagem idade série, idade ano escolar, por causa da migração, né? Isso não é comum. A Alemanha, o país, o sistema escolar aqui tem uma preocupação em garantir que a criança não fique parada no tempo. Óbvio que, né, essa criança chegando aqui, se ela for um pouco mais velha, já estiver aí na Grundschule ou no ginásio, ela vai ter uma jornada um pouco maior do que os demais alunos, porque além das aulas regulares, ela vai ter que participar dos cursos de integração e de línguas que a escola oferece. Então, a escola vai ter todo esse cuidado de acolher o aluno, promover o curso de integração, em que ele vai se adaptar junto com outras crianças estrangeiras, aprender o idioma, aprender cultura, aprender vários detalhes sobre a convivência aqui na Alemanha. E, paralelamente, ela já vai participar das aulas. Sim, e por incrível que pareça, mesmo sem conhecimento da língua, e eu vejo isso diariamente dentro da sala de aula, né, as crianças, elas acabam se adaptando, acabam dando conta do recado, mesmo sem o conhecimento do idioma. Isso significa que os professores dominam todos os idiomas? É claro que não, né, gente? Os professores, eles são especialistas nas suas disciplinas. E talvez
conheçam bem o inglês ou uma ou outra língua estrangeira. Mas a Alemanha, ela acolhe imigrantes latinos, acolhe imigrantes árabes, asiáticos, enfim, do mundo inteiro. E não há como você exigir que os professores tenham capacidade de interagir com os alunos na sua língua materna. Então é o contrário, o processo de adaptação é para a criança e da criança, né? A aula geralmente ela vai transcorrer normal na língua alemã. Isso não significa que os nossos filhos não darão conta de acompanhar, porque além da aula normal, como eu disse, existe um momento em que os alunos estarão, ou as crianças migrantes, estarão nessa aula de integração, nessa aula de língua e numa aula de acompanhamento também, em que o aluno pode sim aí ter contato com algum professor falante da língua nativa, que vai auxiliá-lo aí na compreensão das disciplinas, dos conteúdos. Agora, com relação à idade, gente, né? Isso acho que é muito importante. Se o teu filho ainda está em idade de jardim de infância, né, dos CIs aí do Brasil, né, o kindergarten aqui na Alemanha, aí eu não me preocuparia em absoluto. Né? Porque como ainda não é escola, como ainda não tem toda aquela carga de conteúdo das disciplinas tradicionais, o kindergarten é o local ideal para o acolhimento e para a integração das crianças migrantes. Então, se o teu filho é novo, em idade de kindergarten, não se preocupe. Vem tranquilo, ele vai ter todo o período do kindergarten para aprender a língua, se integrar, né, fazer amizades e se preparar para o período escolar. Agora, se ele estiver em idade escolar, mesmo assim, não é um bicho de 7 cabeças. Como eu disse, as crianças se adaptam muito rapidamente. E criança, gente, criança é um bichinho que se entende, né? Que se entende. Né? Mesmo não falando a mesma língua no início, elas conseguem se fazer entender entre si. Né? E como eu disse, a Alemanha ela tem muita experiência em acolhimento de estrangeiros e está na própria cultura alemã. Eu não vejo casos graves de bullying, de assédio, de rejeição dentro das escolas com relação aos migrantes. Até porque os migrantes são em grande número, né? Como eu disse, na escola que eu trabalho, representa de 30% a 40% dos alunos, né? Então não tem como haver qualquer tipo de assédio com relação né, o contra os migrantes, até porque eles são em grande número. Mas isso é, de maneira geral, a regra aqui. Não que todas as escolas vão ter esse número elevado de imigrantes, mas o acolhimento aqui ele faz parte da cultura. Né? E as escolas, elas têm não é um policiamento, mas elas têm um controle e um acompanhamento bem rigoroso da conduta dos alunos. Não é tolerado, em hipótese alguma, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência emocional que seja psicológica. As escolas aqui, elas levam muito a sério isso e coíbem, de fato, na origem, qualquer problema que tenha com isso. Então, venha despreocupado com isso, tá? Teu filho vai se adaptar com toda certeza, né? Você é outra questão, né? O adulto já é um pouquinho diferente. A gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas as crianças, eu tranquilizaria o coração de vocês. Elas têm uma incrível facilidade e as escolas alemãs, como eu disse, elas estão preparadas para isso. E a minha experiência como profissional da educação dentro de uma escola alemã? Bom, vamos voltar ao começo, né? Para quem está chegando agora no canal e não nos conhece, né? Meu nome é Ulrich, eu sou professor de formação, né? Eu trabalhei 20 anos aí no Brasil em escola pública, sou professor de língua portuguesa. Olha só, não é uma disciplina que está na grade curricular alemã. Então eu sou professor de língua portuguesa, trabalhei 20 anos nessa função em escola pública. Tenho formação também em habilitação em inglês, tenho habilitação em alemão, porque eu fiz também a licenciatura de letras alemão pela UFPR. Mas eu não trabalhei oficialmente em escola pública, em escola regular nessas disciplinas. Na minha profissão, a minha função sempre foi o ensino da língua materna nossa, português. Mesmo assim, cá estou trabalhando numa escola. O que eu faço então na escola? Então já adianto para vocês de cara, e deve ser uma curiosidade de muitos que nos acompanham, eu não estou atuando como professor, por enquanto. O que acontece, né? Para você atuar como professor aqui, você precisa ter de uma licença. Não basta o simples reconhecimento do diploma. Né? O reconhecimento dos meus diplomas eu já tenho. Eu encaminhei isso, demorou cerca de 3 a 4 meses esse processo,
E hoje eu tenho, né, pelo Estado alemão, o reconhecimento dos meus diplomas. Então tenho atestado que tenho formação superior em letras, tanto na área de português e inglês, quanto na área de alemão. Só que isso, para lecionar em escola pública e escola regular na Alemanha, não basta. Há um processo muito mais longo para isso. Você precisa encaminhar o pedido de reconhecimento, o reconhecimento específico. Ele pode durar entre 2 a 3 anos esse processo. Então ele é longo, isso demora, porque ele vai para um departamento específico lá na cidade de Colônia, e esse departamento vai fazer um pente fino, rigoroso, uma análise minuciosa de toda a tua matriz curricular que você cursou na universidade. Então vai esmiuçar todas as disciplinas que você teve, carga horária, conteúdos, e vai comparar com um curso semelhante que tenha numa universidade alemã. Se não fechar a carga horária, se não fechar conteúdo, se não fecharem as disciplinas, é possível, né, que esse departamento, que o Estado alemão, te exija ainda um complemento para você fazer jus ou ter o direito de lecionar aqui. Então, se houver o reconhecimento de pronto e em definitivo e total, você estará autorizado, você vai receber esse reconhecimento, juntamente ele funciona como uma licença para você atuar no magistério. Né? A experiência, o tempo de sala de aula, ele conta bastante, porque aqui na Alemanha você precisa, para os que estudam aqui, se formam aqui, além da formação, você precisa de 2 anos de atuação. Não, os primeiros 2 anos de carreira de um professor aqui na Alemanha são estágio praticamente. Então ele atua, ele é observado, né, avaliado, e depois dos 2 anos ele recebe a licença definitiva para o magistério. Então esse processo para nós estrangeiros ele é um pouquinho complicado, e por isso que o meu processo não está pronto, ele ainda demora um pouco, e nesse período, quando eu vim para cá, para a Alemanha, né, a minha intenção inicial nem era o magistério, eu sabia que ia ter dificuldade, que não conseguiria entrar no magistério de pronto. E eu, quando vim para cá, eu vim com uma vaga, pasmem, para trabalhar na DHL, a DHL, a empresa de logística aqui, um grupo aí com os Correios alemães, né? Essa empresa grande, multinacional aí que atua no setor de logística. Eu tinha uma vaga de trabalho nessa empresa, para trabalhar aqui no aeroporto de Leipzig, no centro de distribuição deles, que por acaso é o maior centro de distribuição do mundo, da DHL. E ao chegar aqui, ainda ia demorar alguns dias, eu tinha aí algumas semanas no processo aí de admissão e tal. Uma amiga minha aqui, que me acolheu aqui na cidade, que me sugeriu, olha, mas você tem formação e tal, por que não procurar algo na tua área? Bom, eu tinha um tempo e eu fiz isso. Me inscrevi para várias vagas, inclusive outras que não tinham relação com o magistério, e fui chamado para várias entrevistas em empresas diferentes, mas uma dessas vagas que eu me inscrevi, uma dessas empresas, era uma vaga em uma empresa que atua na área do magistério. Era algo que eu nunca tinha feito na vida, mas eu preenchi os requisitos. Então, sem mais delongas, a minha função hoje aqui, eu atuo como Integrationsbegleiter. Esse é o termo da minha função, esse é o nome da minha profissão aqui. Integrationsbegleiter. O que significa isso? É um assistente, um auxiliar de integração. Aí no Brasil, a gente tem nas salas de aula, né, a gente chama de auxiliar de inclusão, não sei se chama assim em todas as redes, né, mas na rede que eu trabalhava era assim que a gente chamava, o auxiliar de inclusão. É um profissional que atuava dentro da sala de aula no auxílio àquelas crianças com algum grau de necessidade especial, comprovada por algum laudo médico, né? Seja no campo emocional ou seja questões físicas mesmo, né? Limitações físicas. Então havia esses profissionais, existem esses profissionais no Brasil. É uma função semelhante à que eu executo, mas ao mesmo tempo é bem diferente e eu quero explicar isso para vocês. Primeiro ponto, né? Aí no Brasil, pelo menos na rede em que eu trabalhava, o auxiliar de educador, ele é um profissional efetivo ou contratado, mas que pertence ao quadro da própria rede. Então, os auxiliares de educador, por exemplo, que trabalharam na minha sala de aula ao longo desses anos, eram meus colegas de trabalho, né? Frequentavam a sala dos professores, as reuniões pedagógicas, discutíamos conjuntamente todos os problemas do aluno. Agora, um problema aí no Brasil
é que esse profissional, ele é um profissional da rede e é um profissional da escola, também em último caso. Então, geralmente, ele vem designado para a escola para atender um ou até mais alunos dentro de uma sala. Então, é comum o profissional, às vezes, numa mesma sala tem duas, três crianças com alguma necessidade e esse profissional atende as 2 ou 3 crianças ao mesmo tempo na mesma sala. Eu vi isso diversas vezes acontecer. Ou trabalha em 2 turnos, atende no turno da manhã uma criança numa sala específica e no turno da tarde vai atender outra criança em outra sala. Como ele é um funcionário da escola, né, sempre que a criança falta por um motivo de saúde ou diverso, esse profissional ele é realocado em outra sala de aula com outra criança que tenha necessidade. Ou acaba cumprindo outra função burocrática, administrativa, quando não substituindo o professor em sala de aula, né? Porque ele fica de fato à disposição da escola. E a minha relação de trabalho aqui com a escola é bem diferente, né? Esse trabalho de assistência às crianças com necessidade é um trabalho que ele é feito por empresas privadas. Então, nós não somos funcionários da escola e nem do aparelho do Estado. Embora o nosso salário seja pago pelo Estado, eu recebo pelo Estado da Saxônia, mas a minha contratação, o meu contrato de trabalho, minha entrevista e a minha relação empregatícia não é com o Estado, é com uma empresa. Tem várias empresas que operam, né? Elas não se chamam bem empresas, né? Eles se nomeiam associações ou algo desse tipo. O que acontece então? Eu sou contratado por essa empresa e ela me designa para a escola para atender um aluno específico. Eu sou vinculado completamente e única e exclusivamente a uma criança com uma determinada dificuldade lá na escola. E eu trabalho 40 horas semanais só com essa criança. Se essa criança falta a aula, se essa criança está doente, se acontece qualquer coisa com ela, eu não sou deslocado para atender outra criança, para ir para outra sala de aula ou para ficar à disposição da escola, porque a minha relação não é com a escola, é com a criança. Então isso é algo que é bem curioso, eu nunca tinha visto algo semelhante no Brasil. Isso significa também que o meu trabalho ele extrapola o ambiente escolar, né? Porque nós não temos 40 horas de aula aqui no sistema escolar, não existe isso. Então eu fico todo o período das aulas junto com essa criança, auxilio no desenvolvimento cognitivo dela, em desenvolvimento intelectual, no acompanhamento das disciplinas, mas eu também acompanho essa criança para além do ambiente escolar. Acompanho ela em casa, nas relações sociais, justamente porque essa criança que eu acompanho é uma criança que tem problemas sérios, né, de problemas psicológicos, sociais severos. Assim foram classificados e admitidos por uma equipe de profissionais e, portanto, a decisão do órgão estatal que regula isso é a disponibilização de um profissional praticamente em tempo integral, 40 horas para atender essa criança. Diferente também do Brasil, o que eu percebi aí, que os auxiliares de educador, eles se reportavam sempre à direção da escola ou ao corpo técnico da escola, orientação e supervisão da escola, né? E ficava limitado a esse ambiente, né? Do ambiente da escola. Eu aqui, diferente, eu não me reporto à escola, eu me reporto à empresa que me supervisiona, que organiza a minha vida funcional, mas eu me reporto também diretamente ao órgão estatal. Existe um Amt aqui, uma espécie de, como é que eu poderia dizer aí no Brasil, um juizado da criança, que não é bem o conselho tutelar, né? É algo diferente. Um tipo de um juizado da criança que tem um corpo técnico que acompanha, não só essa criança, eles acompanham várias crianças, né? Mas que acompanham o meu trabalho e a esse setor eu preciso me reportar. Então a gente tem reuniões periódicas com esse setor em que eu me encontro com o chefe do setor, que chefia o setor, com psicólogo, com psicoterapeuta, com assistente social, com um professor da escola, com a mãe da criança e a criança, né? É uma equipe então multidisciplinar bem grande que ela, de tempos em tempos, periodicamente, ela se encontra para discutir
os problemas da criança, os avanços, avaliar os resultados, enfim, tudo absolutamente documentado. Eu preciso produzir relatórios mensais, não são mais curtos do que isso. Então, mensalmente eu preciso apresentar um relatório descrevendo aí o desenvolvimento, as ações que a gente realizou ao longo do mês, os avanços, os retrocessos ou não obtidos. E periodicamente, como eu disse, essa reunião multidisciplinar em que eu preciso discutir com esses profissionais todos a situação da criança. E eu acho isso fantástico, gente, fantástico mesmo, porque essa criança ela tem acompanhamento periódico no consultório com a psicóloga, tem acompanhamento semanal com o psicoterapeuta, tem a visita dos assistentes sociais na casa a cada 15 dias, no máximo, e ainda tem essas reuniões periódicas, além da minha presença diariamente, né, todos os dias, junto com ela. Então é algo para mim absolutamente novo, algo que eu não tinha feito. E aí, antes que você me pergunte, né, mas o que a tua formação tem a ver com isso, é que quando eu ainda lecionava, ou logo no início da minha carreira, eu fiz uma pós-graduação em educação especial, inclusive. E essa pós-graduação que me gabarita a trabalhar nessa área aqui na Alemanha. Então eu estou hoje dentro do magistério, atuo dentro do sistema educacional alemão, não como professor, mas muito próximo disso. E por isso eu consigo falar com bastante propriedade do sistema escolar alemão, porque eu estou todos os dias em sala de aula, acompanhando as aulas das diferentes disciplinas, então eu vejo o método de todos os professores, os conteúdos de todas as disciplinas e interajo com todos esses alunos e toda a equipe da escola, né? Então, para mim está sendo uma experiência enriquecedora, né? Apesar de ser diferente, algo que eu nunca tinha feito na vida, mas é algo bastante enriquecedor, porque eu aprendi bastante sobre o sistema escolar alemão, sobre o processo de integração aqui, e mais ainda, né, a olhar com outro olhar, a olhar de forma diferente para essas crianças, né, que antes, como professor, não que a gente não olhasse, não se preocupasse, né, mas é diferente. Eu tinha um profissional na escola que estava ali ao lado acompanhando essa criança, né? Então não era eu necessariamente ou diretamente responsável por essa criança. E uma coisa que eu quero relatar para vocês também, eu estou 1 ano trabalhando com essa criança, um pouco mais de 1 ano, e é nítido perceber o quanto nós avançamos, o quanto vários objetivos já foram cumpridos, o quanto essa criança evoluiu. Para vocês terem uma ideia, né, eu não vou explicar todos os problemas dela, né, mas nos primeiros dias essa criança tinha dificuldade de permanecer em sala de aula. Né, então, não raro, ela ficava fora da sala, nem entrava na sala de aula. Né? Não raro ela destruía os seus materiais escolares, rasgava caderno, folhas, quebrava lápis e tal. Depois de 1 ano de trabalho, e eu considero isso um baita avanço, ela não perde um dia de aula, não perde uma aula, está todos os dias em sala de aula, não destrói mais seus materiais, e esse ano, nesse último semestre, ela esteve entre as melhores notas da sala de aula. Então eu estou muito satisfeito, porque muitas vezes ao longo dos anos, né, e para quem trabalha no magistério, isso é algo que sempre nos martiriza, né, é de não conseguir ver resultado muitas vezes, né. E eu aqui em tão pouco tempo, numa área que não é necessariamente a minha, mas é nítido o progresso que essa criança obteve. E obviamente isso tem a ver com a minha intervenção, com o meu trabalho, né. Então, modéstia à parte, mas eu estou bastante feliz, bastante satisfeito com a função que eu estou desempenhando. Não é o meu objetivo de vida, né? Quero deixar claro isso. Isso aqui é provisório, estou fazendo isso enquanto eu não tenho as habilitações necessárias para atuar no magistério, que é o que eu quero fazer, né? Eu quero continuar exercendo aqui na Alemanha a profissão que eu sempre exerci no Brasil. Só que a gente tem paciência. E por enquanto, essa função me deixa dentro do magistério, me deixa dentro do sistema escolar alemão, me permite conhecer por dentro o sistema, me prepara também, né, psicologicamente para o que vai vir aí no futuro quando eu ingressar definitivamente nessa função. E, né, não posso me queixar, esse salário, né, que essa empresa me paga, que a função me paga, tem permitido que a gente viva confortavelmente aqui na Alemanha. E é um salário melhor do que eu ganharia na DHL ou qualquer
outra empresa das quais ou para as quais eu me inscrevi. Bom, gente, é isso. Eu não quero me alongar mais nesse assunto. É só um panorama, um resumo bem básico de qual é a minha função, o que eu estou fazendo, o meu trabalho aqui na Alemanha. Se restou alguma dúvida, se quiser saber mais algum detalhe, coloque aí nos comentários e tal. Sobre trabalho na Alemanha, de maneira geral, né, como são as vagas de trabalho, como eu posso vir para cá, o que esperar do mercado de trabalho alemão, como é salário, direitos trabalhistas e tal, eu pretendo abordar num próximo vídeo. E aí de forma, por exemplo, independente da tua profissão, para você saber o que te espera aqui, quais são os benefícios ou não de trabalhar aqui na Alemanha, independente da sua profissão. Então, gente, mais uma vez, deixa o likezinho, deixa teu comentário, compartilha isso aí com os amigos, com os seus colegas ou com quem você acha que talvez se interesse com esse conteúdo. E não deixa de se inscrever no canal, né, gente? O incentivo que a gente tem aí para continuar é justamente a interação de vocês e ver que o canal cresce, certo? Então, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!